Atos 12 nós já iniciamos a semana passada, quando Herodes persegue a igreja. Herodes Agripa persegue a igreja e prende a Tiago e a Pedro e mata a Tiago, a espada. E a gente fica imaginando como que foi essa morte, a espada. E aí, logicamente, nós temos que entender que a crueldade era uma coisa muito comum naquele tempo. Então, acho que você imagina arrancando a cabeça de Tiago por aí, porque eles faziam isso para dar satisfação. E Herodes fazia isso porque isso agradava aos judeus. Então ele fazia isso para ficar bem com a turma lá. Olha, o imperador aí é ponta firme, né? Então, como os cristãos eram tidos como os que incomodavam, então ele dava um jeito de tentar eliminar os cristãos, e isso trazia um certo prazer para ele. Porém, nós estamos vendo aqui que a igreja está prosperando. A igreja do Senhor Jesus está em franco andamento. Então, no versículo 6 e diante, porque no 5 nós chegamos ao 5 na semana passada, Pedro, pois estava guardado num cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. E aí nós começamos a ver o que vai ocorrer. Versículo 6 em diante, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias de sentinelas, duas cadeias de sentinela, à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo, o seguia, mas não sabendo se era real, o que fazia por meio do anjo. Parecia então uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, saindo de si, ou caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode, que ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão, e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Irmãos, esse relato, essa história, é para que nós entendamos e vejamos a soberania divina. O Senhor continua no controle, dirigindo a vida do seu povo, e essa soberania de Deus preservando aos servos do Senhor. Mas quando nós pensamos aqui nessa soberania divina preservando, nós podemos fazer algumas ajustes nisso, porque se há um preservar, Tiago não seria morto. Se a soberania de Deus preserva aos servos dele, então por que Tiago é morto? Poderia ter poupado Tiago também. Porque aqueles irmãos lá foram assassinados pelo louco lá, como é Jung Ling Kim Jong, o pastor conhece bem esses caras. Então, esse Kim Jong que assassinou 15, é isso? 33, olha, aumentou o número agora. 33 foram assassinados. Eu vi também a imagem disso, que ele dá tiro na cabeça dos cristãos lá. Então, não foram preservados também, mas na verdade a soberania divina trabalha preservando o propósito da igreja, preservando a missão que nós temos que fazer como igreja. Não há nada registrado que nós não passaríamos por tal circunstância, que cristãos não sofreriam essas coisas, tanto é que sofriam. Hoje vivemos num país e para nós parece que isso é tão utópico, não é? Isso não é tão real quando a gente vê cristãos sendo mortos,
cristãos sendo presos, gente sendo assassinada em nome da fé. Para nós isso é tão distante, porque estamos num país que, graças a Deus, temos a liberdade aqui. E até por ter essa liberdade a gente não faz muita coisa, né? E isso é um problema para nós. Mas os propósitos divinos se estabelecem. Eles se estabelecerão a despeito das maquinações humanas malignas, mesmo quando estamos sob jugo das trevas. Porque semana passada nós lemos aquele texto que Jesus falou: agora é a hora das trevas. Quer dizer, que as trevas vão determinar, vão dominar, e haverá uma situação triste. Haverá realmente algo que vai subjugar. Hora das trevas. Herodes com o seu plano assassino em andamento. Agora, irmãos, presta atenção aqui. Pedro está dormindo na cela, com 2 soldados acorrentados. Agora Pedro está dormindo. Eu até coloquei, incrivelmente, Pedro está dormindo. Porque é meio complicado esse negócio de Pedro estar dormindo, sabendo que ele vai ser o próximo a ser, talvez, decapitado. Porque era assim que o negócio acontecia. Não era uma morte suave, não. Era para ser espetáculo. Cristão não era morto de outra jeito, de outra forma. Era para ser mesmo cortado a cabeça e por aí afora. Então, há sinaliza exatamente isso da postura de Pedro, que há um descansar no Senhor. Pedro é servo do Senhor Jesus. Isso envolve confiança, mesmo que sentenciado pelo plano das trevas. Há um registro também que Paulo está preso e há uma iminência de que ele vai ser julgado e morto, mas ele está lá fortalecendo a fé dos irmãos na cadeia. Ele não está desesperado. Exatamente isso leva-nos a pensar sobre o nosso viver como cristãos, quando estamos a lamentar de algumas situações tão simples no nosso viver, e que ficamos enrolados e lamentamos e reclamamos. E esses homens de Deus nos dão exemplo de que, mesmo que a morte está pela frente, eu vou confiar no meu Deus, mesmo que eu seja sentenciado, mesmo que eu seja punido, mesmo que eu caia na mão desses criminosos, não importa, eu vou manter a minha confiança no Senhor. Mas esse registro de Lucas, que ele escreve o livro de Atos, a partir do versículo 6, vai nos levar e vai ficar evidente aqui, sabe o quê? Expectativas, olha lá, porque aqui diz que os judeus estavam numa tremenda expectativa de que Pedro fosse morto para que eles aplaudissem. Quando Tiago é decapitado lá, a ideia é de que eles estão lá, beleza, então eles gostavam de ver esse negócio acontecer. Então os cristãos estão sendo mortos e o povo está até aplaudindo. Mas 3 expectativas que eu quero destacar brevemente aqui. Primeiro, a expectativa das trevas, que está aqui sendo manipulada, sendo instrumentalizado. O Herodes, ele está sendo o agente de Satanás para fazer todas essas obras, para que as trevas estejam reinando nesse momento sobre a vida da igreja. E segunda, a expectativa de Pedro na prisão. A expectativa é que vai ser morto só, mas há uma expectativa na vida de Pedro. Mas em terceiro lugar, a expectativa da igreja. Como está a igreja nessa situação? E então nós vamos, à medida que vamos olhando o texto, nós vamos verificar. Primeiro, expectativa das trevas. Herodes, ele está seguro do seu intento. A expectativa dele é vou matar esses cristãos porque isso agrada ao povo. Isso vai dar para mim afirmação como líder diante do povo. Então que coisa do inferno é isso, né? É obra das trevas. Vamos eliminar os cristãos, que isso dá ibope. É isso que ele está pensando. Tiago já tinha sido morto. Pedro foi preso lá seguro para, quando chegasse a festa, quanto mais gente melhor, para que então esse instrumento das trevas fosse aplaudido. Segunda coisa, na expectativa das trevas, é que esse Herodes, ele quer reafirmar o mal que foi deflagrado no Éden, prosseguindo então e devastando as vidas que estão comprometidas com a verdade. O propósito do inimigo é tirar daqueles que buscam a verdade esse anseio, esse desejo, essa busca de viver mais perto do Senhor. Satanás vai sempre trabalhar e trabalha sempre nesse propósito. Por isso que nós encontramos às vezes cristãos que estão parando no meio do caminho, que estão saindo do caminho,
que estão fugindo da presença do Senhor, isto é uma obra das trevas, isso é uma obra do maligno, e ele trabalha para que nós não estejamos firmes na verdade. Por isso que ele vem com a mentira disfarçada, ele vem trazendo tudo o que é atrativo do mundo e trazendo desejos e colocando em nós algumas vontades, porque nós abrimos a porta para o inimigo. Uma outra coisa que a expectativa das trevas atua é na marginalização, considerando os cristãos subversivos, esses que são instrumentos do Senhor, esses que são chamados e levantados para que o reino do Senhor seja conhecido. Num reino de Herodes que é regido pelas trevas, esses são tidos como uns subversivos, aqueles que estão contra o rei, e aí eles são marginalizados, são condenados, eles são tirados de cenário. Eles estão entendendo que fazendo isso eles vão eliminar, mas estão muito enganados com relação a isso. A situação do povo de Deus no mundo é incômoda e tem que ser. Irmãos, nós não podemos imaginar a vida cristã como muitos estão pintando vida cristã, como muitos buscam igreja e ministério para sentir bem. Você está vendo muita gente fazendo isso, não é? Ah, eu vou em um culto da igreja porque lá eu me sinto bem, porque lá eu fico cheio de emoção. Vida cristã não tem esse aspecto. Nós nos emocionamos, nós sentimos realmente a presença do Senhor, mas não podemos basear a nossa vida dentro dessa característica que diz respeito apenas a eu me sentir bem. Porque na verdade a vida do crente no mundo tem que ser uma vida de incômodo. Até porque Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. Então eu vou andar, se eu ando mais e mais apegado e vivo a vida cristã tal qual ela é, eu estou incomodado. Você está incomodado ou não? Nesse mundo é para estar, não é para estar bem, não é para estar bem. E hoje o que você vê, filas e filas de pessoas porque querem estar bem, quer reatar o casamento, quer melhorar o marido, quer melhorar a esposa, quer ter bom trabalho, quer ter carro do ano, quer ter tudo isso. Pode buscar isso, mas vida cristã não tem isso em primeiro propósito. Se Deus tem a bênção, Ele vai dar ou não? E Ele dá a bênção, não dá? Ele abençoa ou não? Porém, Ele faz isso porque Ele é Deus de amor, mas eu não posso colocar isso em primeiro propósito. O primeiro propósito do cristão é estar no mundo, vivendo inconformado com esse mundo. Quando a gente tiver essas imagens que a gente viu aqui projetada, meu irmão, se nós como cristãos não sentimos nada com isso, aí sei lá do outro lado, sei lá da Coreia do Norte, isso aí não me importa, então nós estamos com um problema muito sério. Isso é preocupante. E outra coisa, nós não temos que lamentar pelos 33 lá que foram assassinados, porque eles são do Senhor, já estão na glória. Nós temos que lamentar por aqueles que estão morrendo sem Jesus Cristo. Esse sim. Não precisa ninguém sair em defesa de cristão no mundo. Não precisa a ONU fazer nenhuma carta. Não precisa ir lá contra o Jong Long lá, fazer alguma coisa. Não precisa, deixa lá. Porque com ele Deus vai tratar, ou não? Aliás, sabe o que nós temos que fazer? Orar pela conversão dele, né? Agora eu duvido, se o crente não for muito espiritual, não vai orar mesmo. Sem que ele morra sem cabeça, né? Não orar pela morte dele. Temos que orar pela salvação dele, amém ou não? Deus ama aquele sujeito lá. Deus ama aquele garotão lá, né? Porque o pai dele já morreu e deixou ele lá. Era o único sucessor. Meu Deus do céu, cada coisa que tem, né? Então, a vida cristã não tem descanso. Nosso descanso não é aqui. Quem é Miqueias? Quem fala? Levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Deus não deixou o povo lá no Egito porque ele era lugar de escravidão. Deus liberta o povo para levá-lo a um lugar para adorá-lo, não é isso? Então nós não somos desse lugar, então temos que estar aqui como? Não tranquilos, nem sossegados. Não é aqui a minha casa. Se eu estou fora da minha casa, eu não estou bem, não é assim não? Tem muita gente que é lá da Bahia e não está bem aqui. Mas pastor se deu bem aqui, né, pastor? Mas tem gente que fala, eu quero voltar para a minha terra, não é assim? Porque tem saudade da terra. Tem uns que voltam lá, não vou ficar mais aqui não, vou voltar de novo, aí nem sabe onde quer ficar. Mas como cristão, nós temos que sentir falta de estar no lugar de paz, porque é lá que o Senhor preparou para mim e para você, amém? Sabe uma coisa que eu vou dizer para você? Talvez você não vai ouvir isso em alguns programas via satélite por aí ou na televisão. Nós sempre vamos estar em difícil situação em relação a esse mundo. Você não ouve glória a Deus nessa hora, né?
Agora se a gente fala assim, Deus deu a libertação, glória a Deus, aí pronto, né? Porque as pessoas só querem ficar livres de problema. Não vamos estar em boa situação, é difícil a situação, justamente por causa da atividade maligna. Não apenas isso, mas a atividade da nossa carne, que se levanta sempre para nos tirar do propósito de Deus, e a atividade do mundo. O mundo nos odeia, nós estamos esquecendo a palavra de Cristo. Cristão não é bem visto no mundo. Portanto, nós precisamos manter a fibra de cristão, e não nos amoldar, e não entrar nessa, hoje crente é mais moderno, pode isso, aquilo, pode nessas permissividades aí. Nós estamos deixando a pureza. Como igreja do Senhor Jesus, estamos nos manchando com as coisas que o mundo oferece. Mas a segunda expectativa desse texto é a expectativa de Pedro. Expectativa de Pedro. Quando eu olhei aqui, o que falar? Que expectativa que tem Pedro? Primeiro, ele já está dormindo, né? Esse negócio de Pedro dormir parece ser muito categórico na Bíblia, né? Quando Jesus estava lá orando no Getsemane, ele voltou, Pedro estava dormindo. Estava de dormir o Pedro, né? Mas a questão é que a ansiedade de Herodes para praticar o mal era maior do que a de Pedro, porque Pedro estava o quê? Pedro estava dormindo, seria morto dali a alguns dias, possivelmente ele seria decapitado, talvez seria esse forte, mas ele está dormindo junto com os soldados. Quem de nós dormiria numa situação dessa? Você sabendo que vai ser morto, uma morte daquelas, entendeu? Você dormiria na noite anterior? Por mais que a gente confiasse no Senhor, dormiria? Porque a gente sente um pouco de... Quem não tem medo da morte? Quem tem medo da morte aqui? Ninguém tem medo da morte? Só eu que tenho. Eu estou salvo, você também. Vai para o céu ou não? A alma está salva, mas a gente tem um pavor da morte. A gente vê lá no cantor cristão um pavor da morte, o autor escrevendo que a morte causa isso, sim. A forma como vai ser isso, então a gente sente esse, mas não é para sentir perdido, senão precisa se converter e aceitar Jesus, porque a minha alma está salva, você é salvo, vai para a glória do Senhor, amém? Vai viver com Jesus, mas a morte causa esse tipo de coisa, ela vai gerar esse problema, não é? Mas a questão é, a mudança que é operada na vida de Pedro, ele está diferente. Antes ele era afoito, antes ele era apressado, ele se antecipava a tudo, ele fazia declarações impensadas. Certa vez ele falou, Senhor Jesus, ainda que todos escandalizem o Senhor, eu não, se for possível até morro com o Senhor. Ele foi o primeiro a negar. Quando Jesus é preso, ele vai e nega, e depois ele chora. Mas agora há uma mudança, Pedro dorme. Mas uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, presta atenção. Nós podemos estar numa situação difícil, mas o Senhor nosso Deus não está dormindo, não. Você tem consciência disso, não? Porque a gente acha que Deus parou lá e, né, saiu do ar. A gente pensa que Deus é essas operadoras celulares, fica fora do ar. Deus não sai do ar, meu irmão. Deus está sempre atento ao seu povo. Se não fosse assim, nem aqui você estaria, concorda, não? Deus está sempre manifestando o seu... Eu vi um título do livro uma vez que nunca mais esqueci. Deus trabalha no turno da noite. Eu não sei também se for analisar exatamente teologicamente esse negócio, mas eu achei legal esse negócio, porque realmente Deus trabalha. Até porque Jesus, vamos usar a base bíblica agora para defender isso, porque Jesus diz, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então Deus não para. Deus não dorme, e sabemos que Ele está cuidando dos seus. Deus está pronto para atentar e olhar para o seu servo. Durante a noite, sabe, a noite é um momento muito propício para alguns eventos acontecerem, né? As obras do mal, geralmente à noite estão acontecendo, mas à noite também eram os momentos em que os anjos do Senhor estavam manifestando o seu poder e a sua presença. Então não é o mal vencendo, não, é Deus estar no controle de tudo. Irmãos, muitas vezes à noite é o melhor momento para Deus trabalhar, porque a gente está fora de cena. Já pensou nisso ou não? Quanto você está agindo, fazendo, pensando, às vezes você atrapalha Deus a agir. Porque a gente vai se antecipando, a gente vai se precipitando, e Deus quer operar, dirigir, a gente vai lá e faz as coisas do nosso jeito. Não é bem assim? Somos afoitos, queremos a coisa para ontem, e Deus tem um propósito dele. Deus trabalha conforme o querer dele, não é conforme eu quero. Então, Pedro está dormindo, mas Deus está
trabalhando, Deus está cuidando. Para Pedro pregar, foi difícil falar esse negócio, aos gentios, foi necessário que o Senhor desse uma visão para ele meio-dia, era a hora do almoço, e mesmo assim ele ainda, não Senhor, eu não vou não, né? Porque ele não iria fazer aquilo de ir lá para os gentios, mas o Senhor insiste com ele, ele só vai porque os homens bateram na porta, os enviados de Cornélio, aí ele vai, ele certifica que é coisa de Deus. Então ele era difícil de trabalhar, mas então Deus teve que fazer assim com ele. Mas é intrigante o sono de Pedro nessa situação, gente. Como ele está dormindo mesmo, está tanto dormindo que o anjo precisou tocar nele, né? Porque se ele tivesse meio assim, no instante ele perceberia, porque o anjo chega, uma luz brilha, não é isso? E ele não percebeu nada disso, o anjo precisou tocar nele. Sabe uma coisa interessante, que a expectativa do cristão tem que ser uma expectativa nesse sentido: minha vida está nas mãos de Deus, o que eu vou perder? Sua vida está nas mãos de Deus? Você não tem nada a perder, ou tem muito a perder. E agora, confundiu o negócio? Sua vida está nas mãos de Deus, não tem nada a perder, porque sua vida está registrada no livro da vida e você vai morar com o Senhor Jesus, amém? Mas com relação a esse mundo você tem que perder. Entendeu ou não? Com relação a isso aqui nós temos que perder, não viver na expectativa do que oferece esse mundo. E Pedro está dormindo porque a expectativa de Pedro não é aqui, a expectativa de Pedro é com o Senhor, estar com o Senhor. E quando nós começamos a colocar essa expectativa em nossa vida, nosso andar, nosso viver, a nossa ação, nosso comportamento vai mudando também. Não é para ficar relaxado, encostar, ficar indo na casa dos irmãos comendo porque Jesus vai voltar. Não é isso não. Vai fazer o que você tem que fazer, mas descansando, porque o Senhor está no controle. Por mais que o mal esteja em sua volta, e ele está, mas o Senhor está cuidando de você como cuidava de Pedro ali na prisão. Herodes está preocupado, ele coloca lá os soldados junto com Pedro, coloca os soldados lá de fora da porta, coloca um monte de soldados, ele quer, segura esse cara, esse é um troféu para mim, eu vou fazer dele algo que vai me promover. Mas assim, esse homem é um homem de Deus, e Deus tem um propósito maior. A preservação que o Senhor está fazendo aqui não é tanto quanto Pedro, pessoa, é a preservação da obra, do reino, a preservação da missão da igreja. Por isso que Pedro é preservado, porque ele é tido como coluna na igreja. Se Pedro morre, Deus levantaria outro ou não? Claro, mas Deus quer ainda usar esse homem, por isso que ele é preservado. Mas a terceira expectativa para a gente concluir essa palavra é a expectativa da igreja. O que estava a igreja fazendo enquanto Pedro está preso? Orando continuamente. Lendo um comentário, irmãos, parece que Tiago foi morto ontem e Pedro vai ser morto amanhã, né? Se você ler o texto rapidamente assim. Não é assim. Parece que é um tempo, um período de tempo aqui mais longo. A igreja não está orando 1, 2 dias, mas está orando já há vários dias, porque Pedro já está preso há vários dias. E logicamente o que está acontecendo agora é que Herodes vai realmente completar aquilo que ele intentou fazer. Portanto, a expectativa da igreja, a libertação de Pedro é a expectativa da igreja, que ele seja liberto, é nosso líder. A estratégia maligna, sabe qual é? Sempre abalar a estrutura da igreja. O inimigo quer abalar, porque se ele mexe na estrutura, ele consegue alguns feitos aí. Pedro é a coluna na obra do Senhor. Certamente Pedro é uma coluna. E se pega Pedro, então ele vai causar um certo medo para os demais que estão ali. Então, ainda que Pedro fosse morto, o Senhor ia fazer alguma coisa para dar continuidade à sua obra, porque ele tinha propósito. Mas lembrando, irmãos, que o progresso da obra, o sucesso da obra, o caminhar, o progredir da obra do reino, independe do instrumento homem, independe de mim ou de você, porque na verdade quem age, faz essa obra funcionar é Deus. Depende do agir do Senhor, amém? Quantos líderes estão sendo mortos? Quantos pastores são mortos nesses países? E a obra continua lá, e os irmãos continuam lá. Por quê? Quem está agindo é Deus. Ninguém acaba com Deus, irmão. Pode matar a mim, mas a obra do Senhor não vai morrer não, porque Deus levanta e vai levantando outros. Então, meus irmãos, oração
é a arma importante. A oração é uma arma letal, como a gente falou, contra as obras do mal. Mas é preciso ter a consciência de que o operar é de Deus. Como Ele quer, quando Ele quer, da maneira como Ele quer fazer. Então, presta atenção, porque a gente tem invertido um pouco os valores. A gente coloca o valor na oração. Já percebeu isso? Porque quando você coloca o valor na oração, no sentido, eu vou orar assim, vai acontecer isso e aquilo, eu estou fazendo a minha oração algo que é determinando para Deus que vai ser feito. Vamos orar. A igreja está orando. A igreja está orando. Até interessante que a igreja está orando para a libertação de Pedro. Pedro é liberto, quando chega lá, eles nem acreditam que Pedro está liberto. Que oração é essa? Porque a oração não é para que seja feito o que nós queremos, é para que seja feito. Esses irmãos estão orando para que Pedro seja liberto, mas eles estão considerando que Pedro pode ser morto ou não. Hã? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Mas eles estão orando. Mas a oração, presta atenção, a oração, o foco da nossa oração, muitas vezes está equivocado. Não se trata da oração em si, da quantidade, da forma, do quanto eu estou orando. Nós não podemos nos desviar da nossa dependência. A oração é um meio para estarmos conectados com o Senhor. O que o Senhor vai fazer, como Ele vai fazer, não é a minha oração que determina isso. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou colocando aqui, meu irmão, porque você tem que entender esse negócio. Porque é assim, as pessoas hoje oram para ficarem bem. Eu oro para ficar com boa saúde, para ter um bom emprego, ter uma casa bonita, oro para tudo isso. Está errado orar assim? Não. Mas quando eu coloco essa oração, só o eu, só a minha vida, eu estou fora do propósito, meu irmão. Porque o Senhor deu para nós essa arma, e quando fala de oração, quando você vai olhar a Bíblia, geralmente você vai ver oração em favor de outros. A oração intercessória, a oração em favor daqueles que estão sofrendo, oração por esses queridos que estão nesses campos, nesses lugares, essas vidas que estão sofrendo. Nós estamos muitas vezes fazendo oração uma serva para mim, para que eu, através dessa oração, fique bem. Está errado isso. O Senhor está cuidando da nossa vida, o Senhor está cuidando de você, o Senhor está cuidando da sua família. Ore, claro, continue clamando pelos seus, mas, meu irmão, cuidado para não fazer da oração algo como se fosse um elemento, um instrumento seu para você se dar bem. A igreja ora, mas no momento exato, a igreja também duvida do poder sobrenatural de Deus aqui. Pedro bate lá na porta e a menina atende. Ela reconhece que é Pedro por causa da voz, volta e anuncia. É mais fácil a criança crer do que adulto, isso é verdade. Você está louca, menina? Mas não estou orando para Pedro ser liberto? Você percebeu como a gente tem dificuldade? Temos ou não temos? Nós oramos, mas estamos crendo mesmo que Deus pode operar isso? Estamos crendo que Deus pode transformar e mudar? Porque ao mesmo tempo que nós oramos, a gente levanta a oração, mas não vai ser fácil não, Deus, é difícil. Que oração, hein? Onde está a nossa fé? Versículo 15, alguém fala assim, o anjo dele, você leu aí esse texto? Eles disseram, está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. E então disseram, é o seu anjo. Os judeus acreditavam que as pessoas tinham anjo da guarda, sabia? Esse é um comentário que foi lido. Aliás, Jesus cita isso lá em Mateus 18:10. Ele fala dos anjos que guardam as crianças. Cuidado para não fazer disso uma heresia, né? Fazer um bonequinho, um anjinho ali e tal. Então, Jesus fala disso. E é que esses anjos tinham conforme se supunham, isso é suposição, a semelhança das pessoas que protegiam. O judeu pensava nisso. Howard Marshall fala isso. Então eles tinham a ideia de que a pessoa tinha um anjo e esse anjo tinha a feição, a aparência da pessoa. O judeu pensava isso. Estou dizendo que é isso não, tá? Daqui a pouco você vai falar, sonhei à noite com um anjo parecido com meu pai. Cuidado com esse negócio aí. O pai já morreu, que anjo é esse, né? Então era algo que os judeus tinham. Então eles dão essa explicação. Quando a gente não tem fé suficiente para crer no que Deus está fazendo, a gente começa a entrar por esse caminho aí. A gente começa a duvidar e vai criando algumas coisas para tentar justificar. Meu irmão, fé é fé e ela tem que ser aplicada e tem que ser praticada. No mínimo que existe desses cristãos é que alguém devia dizer, Deus libertou Pedro e vai rápido a recebê-lo.
Mas ninguém fala isso. Então a gente está orando para quê? Para que Deus faça a vontade dele. E quando ele está fazendo, a gente duvida. Você está orando para que Deus cumpra o propósito dele em sua vida? Então você tem que ter isso por alvo na sua vida, meu irmão. E esperar, e ficar lá firme, e não desanimar. E quando as coisas não acontecerem como você quer, continuar. Porque a gente tem a tendência de automaticamente sair da presença do propósito de Deus, porque a coisa não aconteceu. Eu esperava que era assim, mas quem falou que ia ser como você pensou? Nunca. Tem que ser como o Senhor quer. Nenhum amém. Tem que ser como Deus quer. Nenhum amém de novo, tá vendo? Não vou falar a terceira vez, senão não é brincadeira. O que fica evidenciado, meus irmãos, nesse episódio é que a obra do Senhor vai prosseguir. Se vai ter gente presa, se vai ter gente morta, se vai ter gente encarcerada, a obra vai prosseguir ou não? Esse lugar que ficou Pedro preso, esses encontros consonantais não é brincadeira. Esse lugar que ficou vou falar de novo não. Onde ele ficou preso? Acontece que era um lugar chamado Santa Antônia. Era um morro e registra lá que Paulo ficou nesse mesmo cárcere mais tarde. Então não vai parar esse negócio, está entendendo? Vai continuar a perseguição. Você é cristão para quê? Para se dar bem? Porque hoje tem um monte de igreja com um monte de propaganda dizendo vai lá que você vai se dar bem. Você vai passar isso, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Só vai ter. Não pede nada de você, a não ser o do seu dinheiro. Mas você vai, então, ficar legalzão. Mas não pede a sua vida. Não pede compromisso. Não pede para você ter vida de oração, de joelho. Não pede. Que vida cristã é essa? Jesus Cristo falou tanto que nós teríamos que padecer pelo nome dele. Aliás, é Paulo, quando Ananias vai, e o Senhor vai mandar Ananias, e o Senhor fala para Ananias, vai, porque eu vou mostrar para esse aí o quanto ele tem que padecer pelo meu nome. Você não vai organizar igreja grande com esse negócio não, sabia? Se você pôr numa igreja assim, venham todos para padecer pelo nome de Jesus, não vai entrar ninguém. Agora põe lá, venham para ser curados dos nódulos, aí vai encher a igreja. Então nós precisamos entender que a vida cristã exige. A vida cristã tem aspecto de dificuldades que nelas estão já previstos pela palavra de Deus. Quando você vai ler na Bíblia sobre os homens de Deus, como eles foram mortos, é brincadeira, né? Você sabia que teve um profeta que foi cerrado no meio? Diz a história, né? Se não está registrado lá, você não vê o registro, mas conta lá a história que um deles foi cerrado no meio. Então, essas coisas vão ocorrendo nas nossas vidas. Porém, a igreja aqui estava orando. É o que a igreja tem que fazer. E Pedro prossegue. Depois você vê no texto que Herodes vai lá procurar Pedro, não encontra. E ele até pega os soldados lá e manda justiçar lá os soldados, porque eles não seguraram Pedro. Quem ia segurar Pedro com o anjo ali, meu? Ninguém segurava. Até o Pedro ficou em dúvida. O que está acontecendo, né? Então, nós precisamos perceber o cuidado do Senhor. Deus está agindo, operando no seu viver, mas isso não significa que você não vai passar pelas lutas, problemas, pelos apertos, mas você precisa confiar. O meu Deus, em quem eu confio, Ele não deixa de agir e de operar, não para me agradar, Ele vai operar para agradar a Ele, entendeu isso? Ele vai fazer para que o nome dEle seja glorificado. Não tem nada a ver com o meu bem-estar em primeiro plano. Nossa vida já está nas mãos do Senhor. E nós sabemos que estando nas mãos do Senhor, nós estamos garantidos eternamente. Agora, preocupar-se com preservação da vida aqui nesse mundo, aí nós já estamos ficando querendo demais, né? Mas mesmo assim, olha o cuidado do Senhor em seu favor, durante todos os momentos da sua existência. Em favor da sua família, em favor dos seus queridos. Ele está cuidando de maneira especial. Então, a preservação do Senhor não é, primeiramente, em nos livrar de situações difíceis. A preservação do Senhor está em que a obra dele continue. Se isso necessário for, que alguns sejam presos, mortos, vai acontecer. Porém, meu desejo é que vidas conheçam a graça de Cristo. A minha vida está aqui para isso. A sua vida está aqui para isso.
então não seja outro propósito na sua vida, meu irmão, porque o Senhor quer que você seja comprometido com a vontade dele. Vamos orar mais uma vez? Pois pastor Jailton quer dar algumas informações. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e por nos alertar, meu Deus, a respeito do compromisso que nós temos contigo, com o compromisso que nós temos com a tua obra, com a missão que foi dada à igreja. Perdoa, Senhor, quando estamos vivendo para nós mesmos, quando estamos colocando o eu em evidência, esquecendo que nós, igreja, corpo de Cristo, temos uma obra fundamental, que é anunciar o evangelho da graça de Cristo. Senhor, continua operando na tua igreja, e que nesse momento de programa de ênfase missionária nós estejamos nossos olhos voltados para o mundo, para aqueles que estão sem Cristo e perdidos em tantos continentes. Que nossa igreja se envolva assim em oração, na contribuição, e que esta campanha possa resultar na salvação de muitas e muitas vidas para a glória do Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo teu amor e pela tua paz, no nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus. Amém. Jesus. Amém. Jesus. Amém. Jesus.